Então vamos fazer a nossa prece para passarmos para a nossa irmã Valéria, que vai falar sobre os trabalhadores da última hora. Deus querido Pai, mais uma vez agradecidos estamos por aqui estarmos, que possamos aproveitar esses momentos em que vamos estar juntos para nos harmonizarmos, tirarmos proveito dos ensinamentos que nos serão ministrados, procurando vivenciá-los no nosso dia a dia. Obrigada, Senhor, pela oportunidade desse encontro e fique conosco. Graças a Deus e que assim seja. E com vocês, Valéria Cristine. Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Como disse a Ângela, né, hoje durante o dia estava bem quentinho, um sol bom, né, os dias lindos aí de inverno, né? Todas as estações têm a sua beleza, né? Tem gente que gosta, tem gente que não gosta, tem gente que se adapta mais ou não, mas vamos seguindo, né? Bom, e eu recebi uma mensagem de um amigo meu, espírita, de São Paulo, no celular, que eu achei muito interessante, que eu vou ler a mensagem no final aqui da palestra, me inspirou a falar sobre esse capítulo aqui do Evangelho, que é o capítulo 20, que é os trabalhadores da última hora, né? E aí, nesse capítulo, né, como todo capítulo do Evangelho, vai começar com uma parábola, né? E essa parábola fala exatamente disso, né? De um senhor que ia a um determinado lugar onde as pessoas ficavam reunidas esperando para serem chamadas para trabalhar na sua vinha, né? E a cada momento do dia, em vários horários do dia, ele ia nesse lugar, né, recrutar os trabalhadores e combinou com eles um valor que iria pagar pelo dia de trabalho, aquela coisa toda. Então, a cada hora, esse senhor ia lá e recrutava os trabalhadores, eles iam para a sua vinha. E no final do dia, esse senhor vai, né, pagar lá aos trabalhadores. E os que chegaram primeiro, eles reclamam. Poxa, a gente chegou aqui, a gente está trabalhando o dia todo, e quem chegou por último vai receber, né? Quem foi convocado aí na última hora vai receber o mesmo do que a gente, né? Ele faz esse questionamento. E aí, os espíritos vêm nos explicar, né? Fazer uma analogia com o que acontece na nossa vida, né? Como espíritos, no momento que a gente é chamado para o trabalho. E fiquei pensando nisso e fiquei refletindo sobre o nosso compromisso, é isso que diz a mensagem que depois a gente vai ler, o compromisso e a responsabilidade que a gente assume quando a gente se diz espírita, né? Quando a gente abraça essa doutrina de regeneração, quando a gente abraça essa doutrina de amor, essa doutrina que esclarece, né? Isso é um compromisso que a gente assume, né? Porque a gente diz, voltar atrás não dá mais. A gente pode, né? Não que tem que ficar aqui fora do espiritismo, não há salvação. Não é nada disso, né? A gente sabe que toda doutrina, toda filosofia que prega o bem, ela tem que ser trabalhada dentro de cada um de nós. Porque a gente pode conhecer a doutrina, a gente pode achar muito bom ir no centro, tomar passe, estudar. Mas se a gente não se esforça, e a gente ainda está num nível que a gente precisa se esforçar, para colocar todos esses ensinamentos em prática na nossa vida, é um conhecimento que não vai, né, uma fé sem obras, né? Então, eu fiquei pensando nisso, no nosso compromisso, e é um compromisso que a gente assume mesmo, né? E a gente assume a responsabilidade. A gente, quando acaba aqui de fazer palestra, a gente sempre fala, missão cumprida, responsabilidade assumida. Porque, como disse o Sandro semana passada, a gente que vem fazer palestra, que escolhe um tema, o primeiro que absorve aquele ensinamento somos nós que estamos aqui falando, né? Até porque nós temos aqui 2 ouvidos que estão pertinho aqui, né? Então, a gente aplica na gente. Então, eu falei, é tão importante a gente ver, né, qual é a nossa responsabilidade nisso. E aí, o senhor pega e fala para esse trabalhador que estava reclamando o seguinte, ó. Assim, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos, porque muitos são os chamados e poucos os escolhidos, né? E isso muitas vezes acontece também na nossa vida, né?
Quantas vezes nós somos chamados, e quantas vezes, não é só nessa encarnação, nós estamos falando de várias encarnações, onde nós fomos convocados para trabalhar aí na obra de Deus, e a gente não foi. A gente tinha preguiça, a gente tinha má vontade, a gente tem que ter esse senso de responsabilidade e de compromisso. E é um compromisso que a gente assume, não é com o outro, não é para a sociedade, não é para o outro ver, não. É um compromisso íntimo, é um compromisso pessoal, é um compromisso intransferível, né? Porque a gente não pode evoluir pelo outro. A gente vem, a gente estuda, a gente divulga, a gente conversa, mas a transformação que esses conhecimentos da doutrina espírita trazem, nós é que vamos ter que saber usá-los, né? Com sabedoria. Claro que nós temos ajuda, porque senão a gente dificilmente conseguiria avançar, dificilmente conseguiria evoluir. E aí, dentro lá, eu vou ler alguns trechinhos aqui do capítulo 20, aí fica aí, como eu falo com o pessoal da terça, dever de casa, né? Quem tem o Evangelho aí segundo o Espiritismo, pode estudar o capítulo 20 aí. E aí, dentro das instruções dos Espíritos, eu vou ler só um parágrafo aqui, onde Constantino, que é um espírito protetor, deu essa comunicação. Bons espíritas, meus bem-amados, sois todos obreiros da última hora. Bem orgulhoso seria aquele que dissesse: comecei o trabalho ao alvorecer do dia e só terminarei ao anoitecer. Todos viestes quando fostes chamados, um pouco mais cedo, um pouco mais tarde, para a encarnação cujos grilhões arrastais. Mas há quantos séculos e séculos o Senhor vos chamava para a sua vinha, sem que quisesseis penetrar nela? Eis-vos no momento de embolsar o salário. Empregai bem a hora que vos resta e não esqueçais nunca que a vossa existência, por longa que vos pareça, mas não é do que um instante fugitivo na imensidade dos tempos que formam para vós a eternidade. Olha que interessante, né? Porque aqui Constantino vai direto para nós, bons espíritas, né? E é isso aqui, a gente é chamado para o trabalho, a gente é chamado para a reforma íntima, para cooperar com o outro, para partilhar, para compartilhar, né? E às vezes a gente se perde aí no nosso egoísmo, no nosso desculpismo de que a gente não tem tempo, mas é o nosso objetivo, né? Nós estamos aqui como espíritos numa experiência corpórea para evoluirmos, para aprendermos, para mudarmos a nossa forma de pensar quando está equivocada, né? Nós somos muito, às vezes, insistentes em pensamentos que não dão certo, aí as coisas na nossa vida também não dão certo, e a gente quer resultados diferentes fazendo as mesmas coisas, tendo os mesmos pensamentos, tendo aquela forma engessada de pensar, tendo aquela falta de flexibilidade que a vida pede de nós muitas vezes, né? Continuando aqui, ó. Jesus gostava da simplicidade dos símbolos e, na sua linguagem máscula, os obreiros que chegaram na primeira hora são os profetas, Moisés e todos os iniciadores que marcaram as etapas do progresso, as quais continuaram a ser assinaladas através dos séculos pelos apóstolos, pelos mártires, pelos pais da igreja, pelos sábios, pelos filósofos e, finalmente, pelos espíritas. Estes que por último vieram foram anunciados e preditos desde a hora do advento do Messias e receberam a mesma recompensa. Que digo, recompensa maior. Últimos chegados, eles aproveitam dos labores intelectuais dos seus predecessores, porque o homem tem de herdar do homem e porque coletivos são os trabalhos humanos. Deus abençoa a solidariedade. Aliás, muitos dentre aqueles que revivem hoje ou reviverão amanhã para terminarem a obra que começaram outrora. Mais de um patriarca, mais de um profeta, mais de um discípulo do Cristo, mais de um pregador da fé cristã se encontram no meio deles. Porém, mais esclarecidos, mais adiantados,
trabalhando, não já na base, e sim na cumieira do edifício. Receberão, pois, salário proporcionado ao valor da obra. Então a gente vai vendo, né, que as leis divinas, elas vão sendo reveladas pouco a pouco, pelo trabalho dos homens, pelos filósofos, pelos apóstolos, pelas pessoas que vieram ali, né, falando disso, questionando, e a verdade, ela vai sendo liberada, né? Ela vai sendo revelada aos poucos, né? Cada um tem o seu trabalho, né? Começou lá com Moisés, na primeira revelação, né? Onde era a imposição, onde ele tinha que usar de imposição, pedir do povo lá a obediência. Depois nós tivemos a vinda de Jesus, que foi o Espírito mais puro que já encarnou aqui, que trouxe o Evangelho, que trouxe a lei do amor, né, que veio falar do perdão, veio falar das leis divinas, melhor, não só falar, ele veio dar o exemplo de como nós devemos proceder na nossa vida vida em comunidade, na nossa vida com o nosso próximo, né? E aí vieram vários filósofos, várias situações que vieram nos trazendo essas informações, até que nós chegamos na terceira revelação, que é a doutrina espírita, que não mudou nada, né, dos preceitos do Evangelho, muito pelo contrário. A gente está aqui estudando o Evangelho e são, né, as passagens que estão lá na Bíblia, que foram escritas, mas com novos esclarecimentos, trazendo entendimento sobre a reencarnação, sobre os mundos habitados. Então, é uma revelação que amplia, né, a nossa forma de entender. Muitas passagens do Evangelho, né, foram ensinadas de uma forma muito pedagógica por Jesus através de parábolas. Elas continham verdades que não são contestadas, porque são a verdade. São leis divinas que ele trouxe, que ele exemplificou. Os espíritos vieram só abrir, né, um pouco mais a nossa consciência, para que a gente entenda as coisas de uma outra forma, sem aquelas alegorias, sem aquelas modificações que muitas vezes são feitas aí em nome de Deus e que não tem nada a ver com as leis de Deus, né? Então é um restabelecimento, é uma doutrina de regeneração, é uma doutrina que veio esclarecer, sem fugir, claro, da máxima dos preceitos do Evangelho, porque são insuperáveis, né? São leis morais, são as leis morais divinas. Elas são imutáveis, né? São eternas. E aí continua aqui. O belo dogma da reencarnação eterniza e precisa a filiação espiritual, chamando a prestar contas do seu mandato terreno. O espírito se apercebe da continuidade da tarefa interrompida, mas sempre retomada. Ele vê, sente que apanhou de passagem um pensamento dos que os precederam. Entra de novo na liça, amadurecido pela experiência para avançar mais. E todos, trabalhadores da primeira e da última hora, com os olhos bem abertos sobre a profunda justiça de Deus, não mais murmuram, adoram. Tal um dos verdadeiros sentidos dessa parábola que encerra, como todas as que de Jesus se utilizou falando ao povo. O germe do futuro e também, sob todas as formas, sob todas as imagens, a revelação da magnífica unidade que harmoniza todas as coisas do universo, da solidariedade que liga todos os seres presentes ao passado e ao futuro. Então a gente vê que é um processo de continuidade, até nós como espíritos, né? Nós já passamos aí por várias e várias encarnações, por várias experiências, por vários milênios aí, né? Por que não estávamos lá naquela época, né? Entendendo ainda de uma forma apropriada ao nosso entendimento. Então, à medida que a humanidade avança em entendimento, em intelectualidade, em moralidade, as coisas vão ficando mais claras, né? Nós, espíritos, é que vamos evoluindo, vamos progredindo, e aí sim, a gente pode compreender essas leis divinas que são eternas de uma outra forma.
Por isso as experiências são extremamente necessárias. Nenhum de nós está aqui num planeta porque está sendo castigado, porque é esquecido de Deus, não. Todos nós temos um propósito aqui, né? Todos nós temos uma missão, né? Todos nós, ali no nosso núcleo familiar, no nosso ambiente de trabalho, no nosso papel na sociedade, cada um de nós é importante, desempenhando o seu papel, desempenhando a sua profissão, né? O auxílio um ao outro. Então, somos todos muito importantes. E as nossas encarnações são solidárias, né? Nós hoje estamos, às vezes, com problemas, com dificuldades, mas nós estamos tendo a oportunidade de reaver conceitos, de fazer diferente de existências anteriores, né? E esse esclarecimento da doutrina é fundamental para nós, para que a gente avance com mais segurança, que a gente trabalhe, né? Como a Sueli também fez uma palestra excelente, né? Todas as nossas palestras estão lá no canal do Facebook, o Centro Espírita Friburguense, e também no YouTube, né? Obediência e resignação, né? São duas qualidades, duas virtudes que são importantíssimas para que a gente tenha essa firmeza, para que a gente tenha essa coragem para seguir. E estando nesse capítulo, né? É claro que eu não poderia deixar de falar sobre a missão dos espíritas, né? Não tem como, né? E também não tem como falar da missão dos espíritas sem lembrar do nosso querido José Manuel, né? Porque ele falava muito da missão dos espíritos, ele estudava muito, ele sempre orientava para que a gente lesse muito, para que a gente prestasse atenção na missão dos espíritas, né? Que é a nossa missão aqui, é o nosso compromisso, é a nossa responsabilidade, é o nosso dever, que nós estamos assumindo. Eu acredito que todos estamos aqui por livre escolha, porque nós estamos escolhendo entender, nós estamos escolhendo seguir aí essa doutrina, né, de regeneração. Então tá lá, ó. Missão dos espíritas. Não escutais já o ruído da tempestade que há de arrebatar o velho mundo e abismar no nada o conjunto das iniquidades terrenas? Bendizei o Senhor, vós que haveis posto a vossa fé na sua soberana justiça, e que novos apóstolos da crença revelada pelas proféticas vozes superiores, ides pregar o novo dogma da reencarnação e da elevação dos espíritos, conforme tenham cumprido bem ou mal suas missões e suportado suas provas terrestres. Não mais vos assusteis. As línguas de fogo estão sobre as vossas cabeças. Ó verdadeiros adeptos do Espiritismo, sois os escolhidos de Deus. Ide e pregai a palavra divina. É chegada a hora em que deveis sacrificar a sua propagação, os vossos hábitos, os vossos trabalhos, as vossas ocupações fúteis. Ide e pregai. Convosco estão os espíritos elevados. Certamente falareis a criaturas que não quererão escutar a voz de Deus, porque essa voz os exorta incessantemente à abnegação. Pregareis o desinteresse aos avaros, a abstinência aos dissolutos, a mansidão aos tiranos domésticos, como aos déspotas. Palavras perdidas, eu sei, mas não importa. Faz-se mister, regueis com os vossos suores o terreno onde tendes de semear, porque ele não frutificará e não produzirá, senão sob os reiterados golpes da enxada e da charrua evangélicas. Ide e pregai. Ó, todos vós, homens de boa fé, conscientes da vossa inferioridade, em face dos mundos disseminados pelo infinito, lançai-vos em cruzada contra a injustiça e a iniquidade. Ide proscrever esse culto do bezerro de ouro que cada dia mais se alastra. Ide, Deus vos guia. Homens simples e ignorantes, vossas línguas se soltarão e falareis como nenhum orador fala. Ide e pregai que as populações atentas
recolherão ditosas as vossas palavras de consolação, de fraternidade, de esperança e de paz. Que importam as emboscadas que vos armem pelo caminho? Somente lobos caem em armadilhas para lobos, porquanto o pastor saberá defender suas ovelhas das fogueiras imoladoras. Ide, homens, que grandes diante de Deus, mais ditosos do que Tomé, crede sem fazerdes questão de ver, e aceitais os fatos da mediunidade, mesmo quando não tenhais conseguido obtê-los por vós mesmos. Ide, o Espírito de Deus vos conduz. Marcha, pois, avante, falange imponente pela tua fé. Diante de ti, os grandes batalhões dos incrédulos se dissiparão, como a bruma da manhã aos primeiros raios do sol nascente. A fé é a virtude que desloca montanhas, disse Jesus. Todavia, mais pesados do que as maiores montanhas, jazem depositados nos corações dos homens a impureza e todos os vícios que derivam da impureza. Parti, então, cheios de coragem para removerdes essa montanha de iniquidades que as futuras gerações só deverão conhecer como lenda. Do mesmo modo que vós, que só muito imperfeitamente conheceis os tempos em que antecederam a civilização pagã. Sim, em todos os pontos do globo vão produzir-se as subversões morais e filosóficas. Aproxima-se a hora em que a luz divina se espargirá sobre os dois mundos. E depois levai a palavra divina aos grandes que a desprezarão, aos eruditos que exigirão provas, aos pequenos e simples que a aceitarão. Porque, principalmente entre os mártires do trabalho, desta provação terrena, encontrareis fervor e fé. Ide, estes receberão com hinos de gratidão e louvores a Deus a santa consolação que lhes levareis, e baixarão a fronte, rendendo-lhe graças pelas aflições que a terra lhes destina. Arme-se a vossa falange de decisão e coragem. Mãos à obra, o arado está pronto, a terra espera, arai. Ide e agradecei a Deus a gloriosa tarefa que ele vos confiou. Mas atenção, entre os chamados para o espiritismo, muitos se transviarão. Reparai, pois, vosso caminho e segui a verdade. Ninguém disse que é fácil não, tá? Ninguém está falando que é fácil, né? E ninguém disse que ia ser fácil. Está aqui. E aí tem uma pergunta, ó. Se entre os chamados para o espiritismo muitos se transviarão, quais os sinais pelos quais reconheceremos os que se acham no bom caminho? A resposta: reconhecê-los-eis pelos princípios da verdadeira caridade, que eles ensinarão e praticarão. Fácil, muito fácil, né? Fácil. Reconhecê-los-ei pelo número de aflitos a que levem consolo, pelo seu amor ao próximo, pela sua abnegação. Pequeno detalhe, ó. Pelo seu desinteresse pessoal. É ou não é um esforço? A gente agir sem interesse pessoal. A gente fazer o bem, a gente amar ao próximo, a gente perdoar. Isso é fácil ou não é fácil? Né? A gente sabe que nós ainda precisamos nos esforçar muito para praticar essa caridade, que é a indulgência, que é o amar ao inimigo, que é perdoar, né? Nós sabemos que não é. E você agir pelo desinteresse pessoal. Nós que ainda somos tão egoístas, que as nossas vontades, o nosso ego tem sempre que falar primeiro, a gente tem sempre, quer sempre ter razão, quer sempre achar que o que a gente pensa, o que a gente acha é o mais importante, né? Agir com desinteresse pessoal. Reconhecê-los-eis, finalmente, pelo triunfo de seus princípios, porque Deus quer o triunfo de sua lei. Os que seguem sua lei
esses são os escolhidos, e ele lhes dará a vitória. Mas ele destruirá aqueles que falseiam o espírito dessa lei e fazem dela degrau para contentar sua vaidade e sua ambição. Né? Essa mensagem é de Erasto, né? Um grande espírito. Então, é muito boa, é muito bom a gente ler isso aqui e a gente se sentir, sim, motivado, né, a seguir em frente, porque esse é o nosso compromisso. Nós assumimos esse compromisso, né? E para a gente terminar, uma chuvinha, ó, coisa boa. Precisando de uma chuvinha, estou aqui ouvindo, falei, opa, tem chuva aí. Estamos precisando. E aí, para a gente terminar, eu vou ler a mensagem aqui. E essa mensagem essa mensagem é um trecho de uma palestra do Raul Teixeira, que é um grande orador espírita. Para quem quiser depois procurar, é a palestra sobre seguir ou não o espiritismo. Esse é o tema da palestra do Raul Teixeira. Isso aqui que eu vou ler é um pequeno trecho, né? Muito interessante, muito bom. Achei muito legal. Assim, ó, há uma piada interna, né, entre nós espíritas que diz: se você pensa que seus problemas vão acabar agora que virou espírita, está enganado. Agora é que os seus problemas começam. Mas por que é tão difícil ser espírita? Deve ser porque somos obrigados a nos autoconhecer. E isso nem sempre é prazeroso. Sabemos que não temos ninguém para culpar pelos nossos problemas, a não ser nós mesmos. Não revidamos e ainda por cima oferecemos a outra face. Sabemos que não vamos descansar e ir para o céu após a morte, em eterna contemplação, e sim trabalhar e estudar muito. A evolução é constante. Temos consciência de que nada cai do céu, em forma de bênçãos ou milagres, mas tudo é fruto de trabalho, renúncia e sacrifício. Não atiramos a primeira pedra, tampouco a última. Somos obrigados a aprender a difícil arte do desapego material e afetivo. Porque quando a gente fala, né, muitas vezes no desapego, a gente pensa só no material, não. Mas o apego mais difícil que nós temos é o emocional. Né? As pessoas, as situações, muitas vezes. Reconhecemos a força lapidária da dor e aprendemos a sofrer com resignação. Temos humildade em reconhecer que somos espíritos inferiores, vivendo em um dos planetas mais atrasados. Não julgamos para não sermos julgados. Retribuímos o mal com o bem. A nossa porta sempre é à estreita. Sabemos da responsabilidade de sermos os trabalhadores da última hora. Damos gratuitamente o que gratuitamente recebemos. Aprendemos a agradecer aos nossos inimigos pela oportunidade de exercitar as nossas virtudes. Amamos mesmo quando não somos amados. Entendemos que é mais importante ter amor por Jesus e ao próximo do que ter uma religião. Isso é importante, porque religião é uma coisa, é um dos caminhos que pode nos ajudar a trabalhar a nossa espiritualidade, a nossa conexão com Deus, com o próximo. Né? Não é você se dizer, eu sou isso, eu sou aquilo, não é a religião que resolve os problemas, não. É o que você aprende de bom e de bem dentro da religião, da filosofia, né? Não é fácil ser espírita, por causa de todas as questões acima. Somos relembrados de nossas fragilidades e da necessidade de constante oração e vigilância, que precisamos nos corrigir o tempo todo. Nós temos consciência das irrelevâncias do mundo físico, por isso aprendemos a estar nesse mundo, sem ser deste mundo, o que nem sempre é fácil. Como disse o grande Raul Teixeira,
Ser espírita é para quem aguenta. Tá aqui. Então, é um trechinho aí da palestra do Raul Teixeira sobre seguir ou não o espiritismo. Tem vários trechos que são excelentes dessa palestra, né? E aguenta, né? Esse aguenta para quem aguenta é isso. É porque nós somos responsáveis, é nosso dever, é nosso compromisso, é a nossa responsabilidade em sermos espíritas. Ninguém está nos obrigando, ninguém está nos forçando a isso. Não, nós estamos aqui por escolha. Mas é um trabalho que requer cuidado, amor, atenção, dedicação, porque é um trabalho interno, é um trabalho pessoal. Então, a gente tem todos esses recursos aqui na nossa mão. Nós temos um grande potencial, né? Todos os recursos que nós precisamos está dentro de nós. Nós temos as potencialidades divinas do amor, do perdão, tudo dentro de nós. Mas é uma sementinha que nós trazemos. E nós precisamos trabalhar o nosso espírito, precisamos trabalhar o nosso terreno espiritual com dedicação, com cuidado, com amor, para que essas sementes deem frutos. Isso depende só de nós, né? E nós somos muito, muito ajudados nesse processo, que a gente tem aí uma semana de grandes oportunidades. Espero que tenha sido uma boa reflexão, porque para mim foi, quando eu estava fazendo esse estudo, né? E mesmo antes, assim, para fazer, eu já refleti sobre isso. Então, que a gente prossiga aí na nossa escolha, na nossa caminhada, com muita luz, com muita coragem, porque é necessário muita coragem. Muito mais coragem a gente precisa para vencer a gente mesmo do que para vencer o próximo, né? Uma ótima semana para nós e até a próxima oportunidade. E com vocês, o Washington, falando sobre a prece. Boa noite a todos. Com muita paz e muito frio, dessa temperatura que nós estamos vivendo aqui, mas vamos conseguir passar por mais esse inverno frio aqui na nossa cidade. O nosso tema de hoje é a prece segundo o Espiritismo. E é um tema muito interessante, delicado ao mesmo tempo, mas oportuno em todas as épocas e fases da nossa vida, da nossa existência. E é interessante a gente sempre estar trazendo esse assunto e sempre tentando aprofundar o entendimento e a compreensão nossa da prece, da oração, seja lá a palavra que nós utilizarmos nessa comunhão, o entendimento que a doutrina espírita nos traz, ela nos faz entender. Nós entendemos que a morte é um fenômeno natural, né? É um fenômeno natural de natureza biológica, no qual se verifica o esgotamento da vitalidade, principalmente daquelas pessoas que, ao longo dos anos, com aquelas datas bem longas, o que acontece? O organismo já vai se dificultando a sua movimentação, dificultando a sua existência, o seu funcionamento. Então, essa vitalidade vai se esgotando. Mas também há aqueles casos também, aquelas mortes por acidentes. Acidentes no corpo fisiológico, esses aqui que nós possuímos e temos, e que vai se agravando. Mas apesar dessa morte do corpo, seja pelo esgotamento, pela idade, pela velhice, ou seja por um acidente, a essência que ali habita, a alma, ela não se esgota. Ela não acaba com o corpo, mas ela continua existindo, essa essência. Ela continua existindo ainda. E essa compreensão da sua existência, ela é importante nós conjugarmos na nossa vida, no nosso dia a dia, enquanto estamos aqui a existir nesse corpo físico, que muitas vezes nos confundimos, achando que nós somos o corpo, que o corpo é a gente e que quando ele acaba, nós também acabamos. E nos tornamos o nada, ou vamos para algum lugar que nós desconhecemos ou não entendemos essa compreensão. Mas a nossa essência não é atingida pela fatalidade, pela extinção do corpo físico. E isso nos traz uma compreensão cada vez mais profunda, porque se hoje, estando encarnado, nós procuramos pelo conhecimento da sociedade, qualidade de vida, movimentarmos, caminharmos, praticarmos exercício, termos uma boa alimentação adequada e cada vez mais personalizada, né? Uma alimentação para cada pessoa, para cada perfil de pessoa, personalizada. Tamanha é a tecnologia que está nos chegando cada vez mais a cada um de nós, a nossa casa.
Também fala dos relacionamentos, de termos relacionamentos sociais, que também é importantíssimo para essa qualidade de vida. Interagir com a sociedade, ter amigos, praticar atividades em grupo, isso é importantíssimo. Ter boa noite de sono, ou um bom tempo de sono, seja na noite ou seja de dia, que muitas pessoas trabalham à noite, então será no dia que irá ali ter o repouso do corpo físico. Então ter uma qualidade de sono é muito bom, e tantos outros pontos importantíssimos que diz qualidade de vida, melhora o seu desempenho, melhora a sua capacidade de dar mais força, mais vigor para existir, para se relacionar com as outras pessoas. Mas também diz também que é importante ter bons pensamentos. Ter bons pensamentos também ajuda na qualidade de vida. Porque pela ciência, pelo entendimento que se chegou, que ter bons pensamentos influencia o corpo físico, cria substâncias, propicia a criação de substâncias produzidas pelo corpo que vai atuar, e de certa forma a atuação dessa substância no corpo físico vai trazer para o espírito, para a alma que ele habita, a satisfação, o vigor, a alegria, o encorajamento, a disposição para agir, para viver. E ter bons pensamentos, como nós sabemos, não é uma coisa tão fácil termos constantemente nesse processo de qualidade de vida, porque ter bons pensamentos, ele vai exigir de nós uma expressão, não só a expressão facial, de estar rindo, de estar sorrindo, mas uma expressão de leveza no nosso falar, no nosso sentir, no nosso caminhar, no nosso interagir. Ter bons pensamentos exige de nós uma criatividade, uma interação, porque na nossa caminhada, muitas das coisas que nos advêm de fora em direção a nós, em confronto a nós, são coisas que às vezes são desconfortáveis, são agressivas, não tão bem educadas. Mas como temos que produzir bons pensamentos, temos que ter a resignação e trabalhar o pensamento para não deixar que essas situações venham se contrapor a esse bom pensamento para a nossa qualidade de vida. E nesse processo nós vamos crescendo. E a ciência vai entendendo o quão importante é o pensamento. Pensamento esse que é um dos atributos de quem? Da alma, do espírito. Assim como a inteligência, como a vontade. Agindo e interagindo nesse corpo. Então observamos que na nossa existência, nossa vivência aqui, encarnados, ela é importantíssima para o nosso crescimento. Não somente o crescimento profissional, familiar, na quantidade de pessoas que estão em torno de nós, na qualidade da inteligência, da razão, de saber, de conhecer tudo, e de tudo ali dizer, opinar, mas na qualidade do ser. Esse ser essencial, essa alma, que utiliza esse corpo físico como ferramenta, como instrumento de crescimento, de desenvolvimento das suas potencialidades. Nesse processo em que o livre-arbítrio está sempre ali em tona, nesse processo de escolhas, em qual nós vamos crescendo, desenvolvendo, acertando, errando, corrigindo, aplanando, acertando, mas sempre progredindo nesse processo infinito. E nesse processo infinito, nós temos que pôr em medida o bom senso. O bom senso se faz necessário e é importante avaliarmos de que forma são a nossa caminhada. De que forma está sendo a nossa caminhada? Que escolhas estamos realizando? E que resultados essas escolhas irão produzir para nós? São essas reflexões que nós devemos estar sempre com elas atentas, alertas, acesas em nossa vida, em nossa existência, em qualquer momento da nossa atividade. Porque isso nos coloca cada vez mais com pés firmes no chão do entendimento, da compreensão das situações que advêm de nós para com o mundo, para com as coisas, e das coisas dos seres para conosco. E essa reflexão, ela é necessária em nossa caminhada. E nesse processo de reflexão, para conjugar com esse nosso tema, que é a prece segundo o Espiritismo, nós vamos observar não tão somente os efeitos, os sintomas de uma situação, mas também vamos procurar ver a causa. Que muitas das vezes os sintomas são tão gritantes que deva ser tratado. Mas sempre temos que ter olhar a ligação com a causa, para que a coisa seja não só ali, resolvida naquele ponto, naquele momento, mas que ela possa ser sentida, presenciada, para que possa ir na fonte daquilo que está gerando e haver uma transformação. Aí eu convido a todos, nessa noite de hoje, a nós analisarmos uma comunicação
do senhor Augusto Michel, um jovem moço que desencarnou. E teve várias experiências e oportunidades de ele vir dar a comunicação em 5 vezes. Em 5 vezes ele deu a comunicação e trazendo à tona essa questão, a prece. Então vamos agora acompanhar os relatos que ele fez, as indagações que ele inquiriu nesse processo. Mas essa comunicação está fresquíssima em relação a nós, a humanidade aqui no planeta Terra. É uma comunicação que tem 160 anos. Então está fresquinha, né? Está fresco. Porque nós vamos ver pontos interessantes que parecem atualíssimos. Parece que aconteceu ontem. Parece que aconteceu semana passada. Então vamos acompanhar aqui no livro Céu e Inferno, uma das obras da doutrina espírita. Aqui, Augusto Michel. Vamos ver aqui como se desenrola a situação. Mas vamos conhecer um pouco Augusto Michel. Era um moço rico, boêmio, gozando larga e exclusivamente a vida material. Conquanto inteligente, o indiferentismo pelas coisas sérias era-lhe o traço característico. Sem maldade, antes bom que mal, fazia-se estimar por seus companheiros de pândegas, sendo apontado na sociedade por suas qualidades de homem mundano. Não fez o bem, mas também não fez o mal. Faleceu em consequência de uma queda da carruagem em que passeava. Observamos aí, né? Um acidente. Por um acidente, ele faleceu. Faleceu em consequência de uma queda da carruagem que passeava. Evocado alguns dias depois da morte por um médium que indiretamente o conhecia, deu sucessivamente as seguintes comunicações. Essas comunicações que nós veremos agora. No dia 8 de março de 1860, por enquanto, apenas consegui desprender-me e dificilmente vos posso falar. A queda que me ocasionou a morte do corpo perturbou profundamente o meu espírito. Inquieta-me esta incerteza cruel do meu futuro. O doloroso sofrimento corporal experimentado nada é comparativamente a esta perturbação. Orai para que Deus me perdoe. Oh, que dor! Oh, graças! Meu Deus, que dor a Deus! Em outra oportunidade, esse mesmo Espírito vem e dá outra comunicação. Já vinha a voz, mas apenas pude falar dificilmente. Presentemente, ainda mal posso comunicar convosco. Sois o único médium ao qual posso pedir preces para que a bondade de Deus me subtraia a esta perturbação. Por que sofrer ainda, quando o corpo não mais sofre? Por que existir sempre esta dor horrenda, esta angústia terrível? Orai, ó, orai para que Deus me conceda o repouso. Ó, que cruel incerteza. Ainda estou ligado ao corpo. Apenas com dificuldade posso ver onde devo encontrar-me. Meu corpo lá está. E por que também lá permaneço sempre? Vinde orar sobre ele para que eu me desvencilhe dessa prisão cruel. Deus me perdoará, espero. Vejo os espíritos que estão junto de vós e por eles posso falar-vos. Orai por mim. Em outra oportunidade, de novo, ele comunica. Em 6 de abril, agora. Sou eu quem vem pedir que oreis por mim. Será preciso irdes ao lugar em que jaz meu corpo, a fim de implorar do Onipotente que me acalme os sofrimentos? Sofro, ó, se sofro. Ide a esse lugar. Assim é preciso, e dirige-se ao Senhor uma prece para que me perdoe. Vejo que poderei ficar mais tranquilo, mas volto incessantemente ao lugar em que depositaram o que me pertencia. O médium, não dando importância ao pedido que lhe fazia de orar sobre o túmulo, deixara de atender. Todavia, indo aí mais tarde, lá mesmo, recebeu uma comunicação.
agora em 11 de maio. Aqui vos esperava. Aguardava que viesseis ao lugar em que meu espírito parece preso ao seu invólucro, a fim de implorar ao Deus de misericórdia e bondade acalmar os meus sofrimentos. Podeis beneficiar-me com as vossas preces? Não o esqueçais, eu vou-lo suplico. Vejo quanto a minha vida foi contrária ao que deveria ser. Vejo as falhas cometidas. Fui no mundo um ser inútil. Não fiz uso proveitoso das minhas faculdades. A fortuna serviu apenas à satisfação das minhas paixões, aos meus caprichos de luxo e à minha vaidade. Não pensei senão nos gozos do corpo, desprezando os da alma e a própria alma. Descerá a misericórdia de Deus até mim, pobre espírito que sofre as consequências das suas faltas terrenas? Orai, orai para que ele me perdoe, libertando-me das dores que ainda me pungem. Agradeço-vos o terdes vindo aqui orar por mim. Agora, em 8 de junho, a última comunicação dele, posso falar e agradeço a Deus que faculta a oportunidade. Compreendi as minhas faltas e espero que Deus me perdoe. Trilhai sempre na vida de conformidade com a crença que vos alenta, porque ela vos reserva de futuro um repouso que eu ainda não tenho. Obrigado pelas vossas preces. Até outra vista. Observamos nessa comunicação a insistência desse espírito, né? Não só solicitando, suplicando a prece, mas também querendo que fosse feita a prece junto lá ao corpo, ao túmulo, aonde lá estava o seu invólucro carnal. E nesse entendimento vamos agora entender a prece, essa prece tão suplicada aqui por esse espírito e por tantos e tantos espíritos, ontem, hoje e mais para o nosso futuro, essa compreensão e essa necessidade, a razão de ser. E entendendo a questão do sintoma, do que ele estava sentindo e da causa a qual se mantinha, mesmo depois de ter desencarnado, mesmo depois sem estar retido, ligado ao seu corpo físico, que até então ele a utilizava. Então, vamos aqui. A pessoa que ora transforma-se em um foco irradiador de vibrações salutares, que beneficia a si mesmo e a quem encontra no seu campo de ação. Nós entendemos muito bem o que a prece pode proporcionar. Ainda sendo um pouco raso o nosso entendimento, mas nós sentimos alguma coisa como nós, ao utilizarmos da prece, invocamos, pedimos. Observamos como, ao fazer e realizar a prece, muda alguma coisa em nós. Sentimos algo diferente. E algo diferente não fica só retido em nós, como um líquido retido em uma garrafa, em um jarro. Ela extravasa nossos poros, extravasa esse corpo material ao qual nós estamos utilizando, porque as dimensões do pensamento eflui, irradia para todas as direções, aonde o nosso foco, o nosso objeto de visão e de intenção está ali direcionado. A prece, à luz do entendimento espírita, sim, importa, pois, exercitar a fé raciocinada. E essa fé raciocinada de entender a prece, não só como ela funciona, a sua eficácia, o seu campo de ação e as dimensões que ela repercute no ser, é de imperioso que nós desenvolvamos o nosso conhecimento. Uma fé que raciocina, que sabe por que crê, entende o que crê, e com isso potencializa a nossa força, a nossa compreensão, aumentando a nossa convicção diante dos fatos, diante das coisas, diante das situações da nossa existência, das situações aflitivas, mas das situações felizes, entendendo e compreendendo como elas se encaixam, como elas se interagem, como elas se harmonizam nesse universo do nosso Pai misericordioso, que dá a cada um de nós a oportunidade da existência. E além de dar a oportunidade da existência, a oportunidade de crescer, de progredir, através do esforço, através da sua própria atitude.
do seu próprio desenvolvimento, da sua própria ação. Mas a eficácia da prece não está na fórmula, não está em fórmula, mas está na fé. Porque observamos que não é as fórmulas, as palavras místicas, as palavras sagradas que irão proporcionar algo diferente, que irão nos fazer conectar com Deus, conectarmos com Jesus ou com os bons espíritos. Não está nas fórmulas, está na fé, no entendimento de cada um de nós, porque entendemos que a prece é uma evocação, é um tipo de apelo que nós fazemos ao alto, pedindo proteção, pedindo auxílio. Essa comunhão que nós fazemos com Deus, para com os Espíritos, para com Jesus, para nos auxiliar em momentos aflitivos, em que nós, que automaticamente, mas pensando pela situação, ai meu Deus, me ajude aqui. Oh meu Jesus, me auxilie nessa situação. Vê como isso é tão forte e é tão instintivo a cada um de nós. E na medida que nós vamos aprofundando o nosso entendimento, a nossa compreensão do ser essencial que nós somos, e da potência e das potencialidades que nós podemos exercer e trabalhar através do nosso entendimento, da nossa compreensão e do exercício da ação, do pensar e do agir, em comunhão com a harmonia que existe em tudo e estará sempre a serviço de todos. Nessa nossa caminhada, compreendemos que a ação será tanto maior, quanto maior e fervoroso for, e sincero for, a nossa atitude, a nossa intenção, a nossa postura e a nossa forma de sair de determinadas situações, de determinados suplícios em nossa vida, em desenvolvimento ainda, ao qual estamos. Mas o benefício da prece. O hábito de orar é de valor inestimável, porque traz benefícios. Assim como aqui a ciência diz que pensamentos positivos traz benefícios para a qualidade de vida, orar traz benefícios para cada um de nós. E sempre trará benefícios. Não só naquele momento em que nós utilizamos a oração para louvar, para pedir ou para agradecer a Deus, em todas as circunstâncias da nossa vida. Nesses 3 tipos gerais de circunstâncias, louvar, pedir e agradecer, estamos ali orando e pedindo. Mas não tem hora para realizar isso. Não tem um lugar circunscrito para realizar. Não tem. Não tem um momento certo para que ocorra isso. É em qualquer momento. Porque nós estamos pensando, nós estamos criando constantemente. Não paramos. Mesmo enquanto o corpo ali está naquele processo de refazimento, em que nós chamamos de sono, o espírito ali não está parado, em repouso, esperando que o corpo se manifeste para poder agir. Não. Continua a pensar, continua existindo e emanando pensamentos e relacionamentos. Pode ser em outras dimensões, pode ser em outra dimensão, pode ser nesta mesmo, nesse plano nosso aqui, material, mas está agindo, está atuando, porque não precisa a alma ter o corpo para atuar nesse campo das ideias, dos pensamentos, do desenvolvimento da sua criatividade, enquanto um ser. A oração também proporciona a nós também desviarmos dos males, que porventura possamos atrair fora dessa capacidade de vibração de pensamento. Ao orarmos, estamos nos livrando, estamos assumindo uma postura mais equilibrada, mais harmônica, evitando-nos de ter atitudes, comportamentos ou situações que possamos atrair e que nos tire o equilíbrio. Ou que nos faça balancear. Que muitas das vezes estamos na construção desse equilíbrio e às vezes não estamos tão firmes e vem um vento. Mas temos que estar firmes, seguros, com raciocínio, com a razão, com a fé e com a perseverança forte, fervorosa, para poder resistir, para poder caminhar. Também com a prece, com a oração, atraímos o auxílio dos bons espíritos. E esse auxílio dos bons espíritos chega através de canais da intuição, da inspiração. Quantas vezes no nosso dia a dia precisamos de uma intuição, de uma ajuda para que possamos, pela nossa ação, pela nossa atitude, escolher o que tomar, que direção tomar,
que algo escolher, mas também pela inspiração na criação, na invenção, na atitude transformadora ao qual queremos trabalhar e desenvolver. Então observamos o quanto é importante e quanto a oração, a prece, seja o nome que falemos, nesse sentido de comunhão com Deus, com o alto, o quanto isso nos beneficia, o quanto isso nos harmoniza. Mas a ação da prece, quando a pessoa ora, emite vibrações mentais que se espalham no fluido cósmico, por intermédio das correntes do pensamento, de encarnado para desencarnado e desencarnado para encarnado. E quando falamos aqui em fluido cósmico universal, um tema que a doutrina espírita nos traz ao entendimento, observamos que o nosso pensamento é capaz de manipular os fluidos, é capaz de direcionar os fluidos, dar qualidade a esses fluidos espirituais. E dando qualidade, organizando e direcionando para tal localização, aí está o nosso pensamento. Assim como o ar carrega o som, o nosso pensamento organiza, direciona e alcança. Não só alcança aqueles que estão ao nosso olhar, não só alcança, mas também alcança aqueles que já não estão mais aqui, nesse plano físico, material, ao qual nós estamos. Estão no plano espiritual, também eles são alcançados. Alcançado por essas vibrações, alcançado por essas qualificações desses fluidos que lhes chegam, que lhe acolhem. E a maneira de orar? Podemos orar em secreto. E quando diz orar em secreto, é lá no quarto íntimo de cada um de nós, na comunhão com Deus. Que orar em secreto não é procurar um lugar fechado, um lugar longe das pessoas e do burburinho das coisas. Não, o secreto é no nosso interior, utilizando a nossa palavra mental, utilizando nossos pensamentos, e ali no colóquio com o Altíssimo. A oração deve ser simples, sem excesso de palavras. Esse é um outro detalhe. Porque o que vale é a intenção, é o sentimento que ali está sendo carregado e carreado com o entendimento e a compreensão daquilo que se está se direcionando. Muitas palavras, e às vezes palavras difíceis, complicadas, nós começamos a pensar e traduzir. Pô, isso significa isso e aquilo. Imagine isso no meio de uma oração. A gente vê, o que significa excesso? Excesso é mais ou excesso é que tem que se limitar? Porque, olha só, isso quebra o processo da comunicação. Até como também falar em palavras, em línguas diferentes, que nós não entendemos, mas porque foi dito, fala nessa língua, que vai acontecer? Não é assim dessa forma que funciona. Não é um passe de mágica, não é uma varinha mágica, não é uma palavra mágica que vai abrir e vai fazer essa conexão e essa interação. Nós sabemos muito bem disso. Isso funciona na ficção, nos encanta, mas na realidade da vida do ser existencial, são outros mecanismos que são utilizados para isso. A oração deve falar ao coração. Por que deve falar ao coração? Porque necessita do sentimento. Essa expressão magnífica que todos nós temos. Que muitas das vezes, no nosso início dessa nossa caminhada, esse sentimento, às vezes, ele é abrupto, ele é egoístico, ele é ambicioso, é um sentimento de raiva e de ira, mas ele vai ser transformado. Vai ser burilado. Vai ser trabalhado para que depois as expressões serão de amor, de carinho, de afeto, de sensibilidade, de afetuosidade. Porque é isso que dá o sentido nosso nas coisas. Assim como o nosso organismo precisamos do paladar para dar o sentido ao comer uma maçã ou chupar um limão, assim também o sentido e sentimento que nos dá para as coisas, para que as coisas tenham vida, tenham cores, para quando estamos felizes, alegres, vibrantes, vejamos tudo colorido, mesmo quando a imagem é preto e branco. Mas está colorido porque dentro de nós, a expressão da cor está dentro de nós, estamos contentes e alegres. Mas quando estamos tristes, angustiados, ou quando estamos próximos de datas em que perdemos algum ente querido, alguma pessoa amiga que não se encontra mais ao nosso lado, nós olhamos para as cores, para as paredes, para as coisas, para um jardim lindo, florido, mas nós não vemos nada de alegre, não vemos nada de cor, não vemos poesia, não vemos arte, porque nós estamos com o nosso sentimento, com o nosso sofrimento, uma outra escala de entendimento e de vibração, um outro olhar. E nesse processo é que temos que trabalhar esse entendimento, essa compreensão,
que a oração também coletiva deve ser inteligível, porque ela tem que estar no nosso entendimento, na nossa compreensão. O conjunto tem que entender aquilo que se está orando, que está se emanando ali, para que possa haver o entendimento e a compreensão. E para finalizar, essa é a nossa linha de raciocínio, a prece na reunião. O ensinamento de Jesus. Quando Jesus disse, aonde estiver 2 ou 3 em meu nome, aí no meio eu estarei. E isso tem um grande sentido para nós. Mas Jesus, nesse processo, pelo nosso entendimento e nossa compreensão, entendemos que não basta só estar 2 ou 3 pessoas reunidas materialmente em um local, em um lugar juntas. Tem que estar ali a intenção, o desejo, a interação de fazer o bem, de pensar no bem. Esse é o ponto de ligação, esse é o ponto de conexão a que o Mestre falava. Falava e nos fala até hoje em nossos corações. A prece não só harmoniza a reunião, mas favorece a homogeneidade. Porque cada um de nós, ao chegar, por exemplo, aqui no centro, chegamos com nossos pensamentos, com as nossas ideias, com o tropeção que demos ali ao virar o portão, com alguém conhecido que passou e buzinou, então a gente chega com vários pensamentos. Mas no momento que nós fazemos a prece, todo mundo vem. De forma homogênea, estou aqui. Eu estou aqui junto, presente, nesse momento presente. Pensando e aguardando para a receptividade e troca nessa interação, nesse momento de reunião. Observamos aí a harmonização que isso faz, proporciona essa homogeneidade de pensamento, de interação entre nós. Beneficia o entendimento do espírito. E isso é muito importante, beneficiar o entendimento, porque cria uma atmosfera favorável e beneficia muito, não somente aquele que sofre, que está aflito, mas também aquele que faz sofrer, aquele que está sendo obsessor. Então, observamos como esse momento harmoniza, proporciona a abertura. É como se estivesse numa caverna 100% escuro, um breu, mas de repente, um pontinho, uma fresta de luz ali passa e clareia, ilumina todo aquele ambiente. Faz-se diferente, faz-se um olhar diferente para o entendimento de cada um desses personagens. Os espíritos sofredores reclamam prece. Aqui nós observamos há 160 anos reclamando prece. E vimos na atualidade também, nas reuniões também, espíritos reclamando, solicitando preces, continuam solicitando preces. Prece para que pensem neles, que lembre-se deles, que lhe façam, que lhes auxiliem a tocar, que eles continuem a existir. Que tenha alguém que lhe possa lhe apoiar, que possa lhe consolar, que possa lhe direcionar bons pensamentos, boas palavras, no momento tão aflito em que a perturbação lhe abate. Pois em dado momento estava encarnado e vivendo a vida, mas outro momento já não se encontra mais nessa vida. Se encontra no mundo espiritual. E como agora entender e compreender isso? Mas a prece tem sobre eles ação direta, porque a prece, ela tem ação direta. Ela alivia, ela abrevia o sofrimento daquele. Reanima-o, incute o desejo de se elevarem pelo arrependimento e pela reparação. Observamos então como a prece, ela é necessária, ela é fundamental. E como ela está ao alcance de cada um de nós. Estejamos na dimensão que estejamos, a prece está ao nosso alcance. E assim nós entendemos que a prece não é um passe de mágica que vem e resolve todos os nossos problemas. Não, porque se fosse assim, se assim rogássemos a Deus e Ele resolvesse o nosso problema, a nossa aflição, Deus seria imutável, estaria sempre mudando as situações e Deus não é imutável. As suas leis são divinas, as suas leis são bem pensadas, é a inteligência suprema e existem situações e condições e mecanismos necessários para que haja a mudança, haja a nossa interação, a nossa parte enquanto individualidade nesse processo de transformação e de progresso. Assim, finalizamos esse entendimento observando, com a lupa aqui, esse caso desse irmão, desse jovem moço, Augusto Michel, o que ele passou, as situações que ele viveu,
o quanto é o comportamento, a atitude, o hábito que ele tinha enquanto encarnado e ao desencarnar, a perturbação que ele sofria, a ligação que ele tinha ainda com o corpo físico material, mas compreendendo, entendendo como funciona isso, entendendo que esse ser existencial sobrevive à morte do corpo e não está ligado como um fio condutor ao corpo de forma ininterrupta e ali irá se decompor, não, ele continua a existir. Mas continuando a existir, ele tem que continuar a trabalhar para compreender mais e melhor quem é, o que é essa alma, o que ela pode fazer, o que ela pode produzir e quais são as potencialidades que ela pode trabalhar para desvencilhar dessas situações que lhe prende a matéria, que lhe prende as coisas, limitando, tolindo, assim como um passarinho na gaiola, preso na gaiola, que tem todo esse céu lindo, maravilhoso para voar, mas fica preso a um cubículo, a uma gaiola, só tendo uma janela para ver tudo, mas não podendo usufruir. Não somos passarinhos presos na gaiola. Temos que utilizar e usufruir de todas as coisas, mas utilizando a harmonia, o bom entendimento, o bom senso, para que, com o uso do nosso livre-arbítrio, as nossas escolhas, as nossas situações sejam cada vez mais assertivas. E assim, concluindo esse estudo e agradecendo a Deus pela oportunidade de todos nós termos esse recurso que é a prece, essa ligação, essa comunhão com Deus, essa conexão maravilhosa, que possamos ter mais uma semana de luta, de garra, de trabalho, de situações para serem enfrentadas, para serem trabalhadas. Porque assim nós estaremos crescendo, desenvolvendo e nos aprimorando nesse processo infinito ao qual nós estamos inseridos nesse processo de transformação. Uma boa noite a todos e um bom retorno para nossas casas.